Fala, galera da internet! Rodrigo Carlos na parada, figurinha carimbada. Alô, pai, alô, mãe! Toda gandar não, tá trabalhando, tô feliz da vida. Não é clichê, não, é verdade, pura verdade. Por quê, figurinha? Sempre feliz porque quando eu pinto aqui na telinha é pra contar mais uma história de superação, de sucesso, de resiliência. Mas antes de saber da história do convidado, a gente sempre pede, mas de coração mesmo, de verdade, segue a gente no @oterraçopodcast. Se inscreva no nosso canal, no YouTube, Terraço Podcast. Geral já tá seguindo, geral já tá comentando e tenho certeza que hoje não vai ser diferente. MacGyver, papo cabeça hoje, hein? Hoje é papo cabeça, papo bem legal. Tô recebendo quem? Viviane Araújo, MacGyver, nasceu uma grande missão na vida dela. Ela, não vou falar a idade, MacGyver, ela vai falar pra geral, neuropsicopedagoga. Eita, que nome difícil, hein? Professora da rede municipal lá em Santilous, da minha terrinha. A mamãe da Ana Gabriela e do José Henrico. Acredita demais na maternidade. Nasceu em Sete Lagoas, Minas Gerais, Brasil, mundo. Filha do seu Jair, da dona Maria Elizabeth. Irmã de Emerson, Thaís e Patrícia. Vai contar tudo isso, as levadezas da vida, MacGyver. Quem nunca, hein, MacGyver? Estudou na nossa escola pública lá de Santa Luzia e se formou na Unopar. Abre a tela que a moça tá aí, MacGyver. Rapaz, hein, MacGyver? Se não fosse neuropsicopedagoga, se não fosse psicóloga, seria o quê? Modelo. Seja bem-vinda, que bom. Prazer te receber. Obrigada, tô muito feliz, tô muito orgulhosa, tô lisonjeada de também. estar aqui nesse espaço, agradeço, né? Tô imensamente feliz. Gostou? Amei o espaço, amei a recepção, o ambiente, amei a oportunidade de estar aqui contando um pouquinho da minha história de uma forma dinâmica, tranquila, livre. E vai começar agora a gente saber da sua história. Que bom, casa de irmãos, né? Você nasceu então em Sete Lagoas. Eu nasci em Sete Lagoas, Minas Gerais, e vivi uma infância muito feliz lá, rodeada de primos, tios, familiares, da minha avó materna. Meus familiares, a maioria é de Sete Lagoas, tanto da família do pai quanto da mãe, e eu tive uma infância muito feliz, brinquei muito na rua, me diverti muito com meus primos, com os meus irmãos, e depois, quando eu estava por volta de 6 anos, que eu fui para Santa Luzia, né, Então, continuei. Desde o nascimento até 6 anos, você estava lá em Sete Lagoas. Eu vivi em Sete Lagoas, né, e vim para Santa Luzia muito pequena, mas o que você lembra lá? Até os 6 anos, você lembra de alguma brincadeira com as crianças lá que eles gostavam de fazer? Tem um amiguinho até hoje, um amigão agora, né? Porque nós já estamos na vida adulta, né? 30 a mais, 40 a mais. Você lembra de alguém que ainda você tem contato, que você fala, ai meu Deus, que saudade da minha infância? Eu tenho muita saudade da minha infância. A minha infância, assim, foi muito significativa. Eu fui uma menina que brinquei na rua, que andei de bicicleta. Quais brincadeiras você gostava? Eu fui uma menina que apanhei também com vara fina da avó. Eu fui uma criança que aprontou muito. Eu fui uma criança chorona também. Que bom. No meio dos primos, a gente brincava na rua, fazia guerrinha de mamona. Olha! Nossa, aí eu era aquela que sempre chorava, voltava pra casa criança chorando. Que chora é feliz, ué. Mas eu brinquei, participei muito de brincar na rua, de andar de Seus bicicleta. avós são de lá? Meus avós, né? Em memória ou estão vivos? Em memória, né? Agora, mas assim, eu tive a oportunidade de vivenciar a história por muito tempo da minha avó materna. Então, assim, era uma avó que fazia materna? Raimunda. Dona Raimunda. Os meus outros avós... Sabe que tá por aqui, né? Energia boa tá energia aqui, positiva. Positiva. Meus outros avós, João e Ana, eu não conheci. Mas o meu avô Laerte e minha avó Raimunda eu conheci. Que é da parte de quem? Do Jair ou da Maria? Da parte da minha Dona mãe, Maria Elizabeth, a gente chama ela de Beth. E a minha avó Raimunda, ela foi uma mulher extraordinária, assim, que venceu muitos desafios, mas que sempre estava com a casa cheia de criança e recebia a gente com muito carinho, com muito amor. Ela era aquela avó que fazia doce de goiabada. Eita! Eu era a neta que todos os outros comiam a goiabada, mas eu só gostava da goiabada de casca. Então a minha avó tinha que selecionar a casca da goiabada. A gente mesmo pegava no pé, a gente goiabada, cascão e lata. A gente subia no pé de goiaba. Eita. As crianças, era uma festa, uma farra. A gente mesmo colhia as goiabas, minha avó fazia os doces pra gente. Então, eu fui criada numa casa de vó que sempre tinha muita gente. Era uma casa que tinha muita alegria, sempre tinha comida gostosa, tinha goiabada, tinha chocolate de piqui, meu preferido. Chocolate de piqui, Magali? Na sua época, hein? A minha avó fazia pra mim, especialmente, que eu gostava, chocolate de piqui. Então, sempre que a gente tava na casa da avó, tinha a nossa comida preferida. E tinha os primos também. Então eu brinquei muito com minhas primas. Todo mundo crescido, os primos. A gente tinha ali
assim, a gente... Não, hoje tá todo mundo grandão, todo mundo tem contato com todo mundo ainda. Assim, né, tem uns que moram em Sete Lagoas ainda. Aproveita a sua tela e já manda abraço pra turma de Sete Lagoas que vai estar assistindo. Vou mandar um abraço pros meus primos. Principalmente, a gente tem um grupo dos primos até hoje, isso é bom demais, né? A gente tem o grupo dos primos, às vezes a gente faz churrasco dos primos, então vou mandar um oi pros meus primos do grupo dos primos. Caramba, e pros que legal. Também não estão no grupo dos primos, que a gente gosta também, mas que não, por algum motivo não gosta de estar no grupo, mas a gente tem esse grupo dos primos que a gente fala, manda meme, faz piada, e é assim, hoje, né, a internet proporciona isso pra gente, graças a Deus que a gente tem esse contato. Diminuiu bastante, né? Na infância a gente tinha mais contato, tava sempre junto nos finais de semana. E depois que a gente cresce, cada um, né, toma sua direção e trabalho e família. Mas a gente ainda, graças a Deus, pela internet, a gente ainda tem oportunidade. Mas eu sempre tô indo lá em Sete Lagoas ainda. Eu tenho meu irmão, que ainda mora em Sete Lagoas. Tenho primos que moram em Sete Lagoas. Tenho tios que moram em Sete Lagoas. Então, assim, ainda tenho esse contato. Mas voltando lá na minha infância, que eu quero compartilhar, assim, que eu acredito que a profissional que eu sou, a pessoa que eu sou, a mãe que eu sou hoje, é muito devido às vivências que eu tive quando criança, porque eu tive uma infância feliz, eu tive uma infância onde eu brinquei na rua, onde eu vivenciei experiências que, assim, ficaram pra vida toda. Eu fui uma menina que... Eu era chorona, eu tinha medo, mas eu ia. Todo mundo subia no pé de manga, no pé de goiaba, pra pegar, né, as próprias frutas no pé. Hoje eu acredito que as crianças nem têm oportunidade, muitas não têm oportunidade de vivenciar isso, mas eu fui essa criança que subia no pé de manga, subia no pé de goiaba, que corri na rua, que brinquei, que levei mamona na cabeça e voltava chorando, porque a gente fazia guerrinha de mamona na rua. Andei de bicicleta, voltava toda molhada de chuva. A gente andava de bicicleta na chuva e aí né, a roda ia jogando aquele barro e chegava, apanhava de vara fina da minha avó. Minha avó pegava no pé de amora aquelas varas assim, a gente via ela despelando a vara pra bater na gente. Que beleza. E mesmo assim, gente, a gente gostava. Eu sei disso. Era uma coisa muito maravilhosa. E essas memórias, assim, ficaram, assim, dentro de mim de uma forma muito positiva, Essa é a ideia. E a gente gostava tanto daqueles momentos. E outra coisa, a gente ficava nas férias na casa da minha avó, e depois que a gente mudou pra BH, e depois que a gente veio pra Santa Luzia também, a gente sempre ficava lá. E aí meu pai deixava as férias todas lá na casa da avó, e na hora de ir embora a gente chorava. Entrava dentro do carro, no meio do caminho, aí começava eu e meus outros irmãos, chorava pra voltar. E às vezes meu pai já tava ali no meio do caminho, voltando pra casa, a gente arrumava aquela choradeira, tinha que voltar pra trás de novo, que a gente queria continuar na casa da minha avó. Casa de vó é E felicidade, assim, casa de né? vó, pra mim, assim, foi o melhor ambiente da minha infância. Imagino. E hoje, assim, eu tento que meus filhos vivenciem isso de uma forma diferente um pouco, né? Mas, assim, eu tenho lembranças significativas, positivas. Talvez a pessoa que eu sou, a profissional que eu sou, a mãe que eu sou, é devido àquelas experiências que eu vivi. Eu fui uma criança que eu fui amada, eu fui uma criança que eu fui acolhida, eu fui uma criança que tive os pais presentes, mesmo com toda a dificuldade, né? Porque criar 4 filhos não era tão fácil. Não tinha tantos recursos financeiros, mas tinha uma coisa que era mais importante, que era a alegria de estar junto, de estar reunido todo domingo. Os tios sempre iam para a casa da minha avó. A casa da minha avó era uma festa. Todo domingo tinha todos, né, os tios, ela tinha outros filhos, e a minha mãe também, então assim, era sempre almoço na casa da avó no domingo. Aí tinha aquelas paneladas de frango que a avó fazia, era macarrão. Eu me lembro, assim, que as comidas da minha avó eram comidas muito gostosas. Não eram comidas sofisticadas, mas as comidas que a gente tinha eram muito gostosas. Disso e os doces, não tenho as dúvida. coisas, assim, que me marcaram. Eu ainda consigo, se eu fechar os olhos, eu consigo, assim, lembrar do sabor da minha infância. Que é igual eu comentei da goiabada. A minha avó fazia goiabada só pra mim. Porque os outros irmãos comiam a goiabada comum, mas eu não. Eu era a que comia a goiabada que tinha que ser feita de casca. E aí eu pegava as goiabas, descascava. Então, esse processo, né, de eu participar daquele momento, de eu criar memórias mesmo, que era uma criação de memórias. Naquela época eu não sabia, né, que eu estava criando memórias tão significativas. Mas esse momento, assim, foi muito importante. Criar memórias, de estar junto, de fazer meu próprio doce. Então, assim, coisas que hoje eu acredito que meus filhos e talvez outras crianças não vivenciem. Então, pra mim, foi muito significativo. Que bom que você pôde fazer parte dessa época, né? Porque hoje é uma outra realidade, é um outro mundo, é uma outra criação, é a geração tela que tá por aí, que a gente fica muito preocupado, né? E feliz de estar compartilhando isso. Vou pegar o gancho aqui, você falando dos seus irmãos, né? Os filhos do seu Jair e da dona Elizabeth, a dona Maria Elizabeth, em memória,
Que mãezona, que paizão, hein? Porque se a vovó já fez todo esse encantamento, essa magia com os netos, que magia linda, viu? Então, fui muito feliz em saber dessa história. Emerson, Thaís e Patrícia são os 3 irmãos. Quem é o mais velho? A mais velha é a Patrícia. Aí vem o Emerson, eu, né, Viviane, e tem uma mais nova que é a Thaís. E essa turma tá toda aí assistindo a gente, hein? Eles estão ali, vou dar um oi para meus irmãozinhos. Tá certo. E o que você lembra, assim, além da sua infância com amigos e tudo? Uma boa memória. Brigar pelo controle, tinha guerra de travesseiro, o que você lembra muito gostoso? Fala, Rodrigo, a gente reunia, sei lá, no quarto, principalmente mulher, né? Pra fazer fofoca, as 2 irmãs, entendeu? E o Emerson lá no meio dessas irmãs, cheio de ciúme. Que é uma lembrança boa que você tem com seus irmãos. Então, a gente é uma família muito unida até hoje, graças a Deus, mas a gente era como toda criança, gente, eu vou falar a verdade. Crianças que brigavam muito, por causa de tudo. A gente brincava e brigava. Então, assim, ao mesmo tempo... Assim, mesmo estando muito unido, a gente brincava, a gente brigava. Com meu irmão Emerson, eu era mais de andar de bicicleta e fazer carrinho de... A gente tinha tocos de madeira na casa da minha avó. Meu tio, ele trabalhava com construção. Ele sempre trabalhou com construção e às vezes tinha alguns materiais ali. E a gente pegava aqueles toquinhos de madeira que era formato de triângulo ou assim... parecia carrinho. Então, eu e meu irmão, a gente brincava muito assim. Com o Emerson, eu tive esse tipo de brincadeira, que era que eu me lembro que era muito saudável. Então, a gente pegava os toquinhos de madeira e fazia de carrinho, brincava disso. E ele era um dos mais levados. Então, eu e ele, a gente... quando eu menciono de brincadeira na rua, de correr, de andar de bicicleta, de ficar o dia inteiro na rua e, às vezes, voltar e apanhar da avó porque ficou brincando na rua, era com meu irmão Emerson. Ele era o que era mais parceiro nessas questões de desafios. E, às vezes, brigava também, mas era aquela briga que tava assim, sempre voltava e não tinha aquele rancor. Era uma briga de irmãos e uma amizade bem tranquila e bem verdadeira. E teve uma vez que a gente estava recém-chegado de 7 Lagoas, minha irmã bebezinha, a mais nova era bebezinha, e eu, o Emerson e Patrícia estávamos em casa, e eu lembro que a gente estava brincando de cabra cega. E aí o que acontece? Fecharam os meus olhos, e eles me giraram e acabou que... Aí eu falava, né, cabra cega é aquela brincadeira que a gente vende os olhos e você vai procurando as pessoas até encontrar. Isso dentro de casa mesmo, no terreiro, no quintal. A gente sempre morou em casa que tinha espaço grande, né, porque 4 filhos e tinha quintal. Então eu lembro que nessa brincadeira tava eu e o Emerson brincando e na maldade ele disse, não, tá perto. Pra eu não encontrá-los, eu acabei quebrando uma porta de vidro. Gente... Assim, foi uma brincadeira que ela é tão significativa, foi uma brincadeira legal, mas ela me gerou uma cicatriz. Então, da infância, a cicatriz que eu tenho era eu brincando com o Emerson e minha outra irmã, e minha mãe não estava, tinha saído com a pequena, e a gente, naquela época, os irmãos se olhavam, né? A mãe deixava o mais velho olhando os menorzinhos. E aí, eu me lembro dessa brincadeira, eu e o Emerson brincando de cabra cega, e eu acabei me machucando. Aí foi assim... Quando a mãe chegou, foi aquele transtorno. Mas, assim, não deixou de ser uma brincadeira feliz. E com o passar dos anos, deram boas risadas sobre isso. A gente riu. Tenho certeza. Eu era uma menina chorona, dramática. Eu usava essa estratégia. Eu tô contando, eles vão saber. Não da forma como que eles me zoam, né? Mas eu era estrategista, chorona, eu me jogava no chão, eu usava assim, eu falava, gente, vocês não fazem isso comigo. Eu era uma criança muito, assim, arteira, e eu usava, assim, a estratégia de manipular eles pelas emoções, pra eles, ter dó de mim, que eu era mais fraquinha, eu era mais franzinha. E sempre a gente usava isso, assim, sempre dava risada no final, porque eles achavam super engraçado a maneira com que eu era artista, com que eu lidava com aquelas situações, que era tudo risada no final. Teve uma vez que eu também, nossa, gente, eu vou falar a verdade, assim, eu tive uma infância que foi bem bacana e a gente vivenciou de tudo. Teve uma vez que brincando com meu irmão também, a gente empurrou um outro. Já vi que eu sei o Emerson era culiado. Era os dois. Até agora só o Emerson que deu. Não, era mais os mais arteiros, eram os dois, não tinha como. Teve uma vez que brincando, a gente correndo, ele rachou a testa no meio. E era assim, comigo e com ele, eram as brincadeiras assim, que sempre gerava depois alguma marca. E com a Thaís ele e a tem Patrícia? Uma marca e eu tenho uma marca das nossas brincadeiras da infância.
Com a Patrícia, como ela sempre foi mais velha e mais responsável, mesmo sendo criança, ela tinha uma responsabilidade sobre nós, então ela era a cuidadora. E até hoje ela é a cuidadora. Eu tenho mais afinidade com ela, a gente participa de projeto, a gente vai em reunião de mulheres empreendedoras juntos. Que legal. Eu sempre tento levar ela para participar de alguns grupos que eu faço, porque ela sempre foi a que cuidava mais do outro. Então, assim, na infância a gente brincava, brigava, estava ali sempre junto. E a Patrícia era que, quando minha mãe não estava presente, né, que tinha as responsabilidades de casa e cuidar, né, de outras questões, Patrícia era aquela que estava sempre ali, olhando, cuidando. Ela trabalhava, né, desde muito cedo. Com a Patrícia eu tenho experiências de trabalho. Por exemplo, Patrícia começou a trabalhar e ela me levava aos 11 anos para trabalhar com ela. Que legal. Então, eu comecei essa questão Começou a entender as coisas bem cedo. Ela me levava junto e eu acabei trabalhando junto com ela. Então, na verdade, Patrícia foi que me levou para o meu primeiro trabalho. A gente trabalhou para uma senhora que fazia brinco na feira hippie. E aos 11 anos foi o meu primeiro trabalho. Era até sem perceber. O que acontece? Como a mãe não deixava sair sozinha, Patrícia já devia ter seus 14, 15 anos. Aí eu ia de acompanhante. A senhora era no Azteca. E aí eu ia andando com ela. E aí ela começou a me levar para fazer companhia e eu comecei a trabalhar. Foi uma história até um pouco delicada, porque naquela época, assim, 2 crianças trabalhando, foi uma questão até de exploração, né? A gente não via dessa forma, mas a gente trabalhava o dia inteiro e ganhava muito pouco. Tipo assim, a gente trabalhava o dia inteiro dentro de um quarto fazendo produção, alta produção. Eu ganhava na época R$5, minha irmã ganhava 15. O que a gente levava para casa era, tipo, para comprar o pão e o biscoito. Então, assim, foi meu primeiro trabalho. Que legal. Eu trabalhei aos meus 11 anos. Trabalhei fazendo alta produção e minha irmã que me levou. Então, assim, eu vejo a Patrícia como desde pequena aquela que, depois da minha mãe, ela sempre teve uma responsabilidade muito grande. Então, hoje, quando eu vou conversar com ela, que eu vou falar sobre trabalho, que eu vou... eu vejo algo que, assim, eu vejo que é da minha carreira, que vai me levar pra frente, ou que eu tô insegura, é com a Patrícia que eu compartilho. Tá. Então, desde pequena foi assim. Thaís sempre foi muito mais nova, né, pequenininha, de colo. Ela era a irmã adotada, eu falava que ela era a irmã adotada da família, tá? Eu falava com ela, eu irritava muito ela. Eu fui uma criança também que irritou as outras. Então eu falava, você é a irmã adotada. Aquelas brincadeiras, tinha novela da época que era as Chiquititas. E aí tinha aquelas meninas que Mas ela era mais paparicada, que é mais nova. Isso, ela sempre foi a preferida, a mais paparicada. E aí eu sempre ficava irritando ela. Eu via aquela novela das Chiquititas. A gente assistia a novela junto. Eu e a Thaís assistia a novela junto. E aí eu falava, você é a irmã adotada da família. E ela chorava. Até hoje ela tem trauma, tá? Eu fiz isso com ela. Mas era uma coisa bem saudável, já não tem, eu tô brincando de trauma, mas não tem não, mas a gente brincava muito assim, ela era mais novinha, minha mãe dava mais atenção pra ela e a gente ficava sempre brincando assim, que ela era adotada da família. Mas é uma irmã que eu gosto muito também. Gosta de todos, geral, ama todos. Cada um tem uma participação ali, mas hoje eu tenho, assim, um suporte familiar muito bom, porque quando eu preciso, né, nos melhores e piores momentos, meu pai e minha mãe em primeiro lugar, mas os meus irmãos também, eles são irmãos que me apoiam muito, sabe? Bacana saber disso. Que me ajudam, que estão ali, às vezes até nas questões ruins, tá passando mal, aí a minha irmã mais velha me acompanha, aí a outra, a mais nova também, o que mora em Sete Lagoas, a gente também tá sempre junto, a gente tem filhos que têm praticamente a mesma idade, então a gente compartilha muitas coisas. Então, assim, é uma família que teve várias experiências, a gente brigou muito na infância, mas a gente hoje é uma família muito unida. Resumindo, família feliz. Família feliz, graças a Deus. Agora é o seguinte, a gente vai pegar o ônibus pra Santa Luzia, mas resumidamente, bem resumidamente, eu quero te perguntar se até os 6 anos, você estudou em alguma escola pré-jardim Sete Lagoas? Ou você, seu estudo começou em Santa Luzia? Eu já fiz meu primeiro ano na escola que a gente dava o apelido de Caveirinha. Mas na lá? Época, em Santa Luzia. Então na volta a gente vai falar isso. Não, na verdade foi em BH. Essa primeira escola foi em BH. Era Escola Afonso Altivo Diniz. Vamos falar daqui a pouco. Então já pegamos o ônibus, vamos passar rapidinho em Belo Horizonte e descer em Santa Luzia daqui a pouquinho. MacGyver, joga na tela, meu querido. Vamos falar do Centro Veterinário Animal e Vida, há 10 anos no mercado, cuidando com carinho e dedicação do seu amiguinho. Dani, obrigado. Toda vez que eu falo aqui, MacGyver, fecha pra mim aqui.
Toda vez que eu falo aqui, é para te agradecer mesmo, que desde o início do projeto, a Dani Ellen tá com a gente, sempre renovando, sempre dando aquela moral pra gente. Dani Ellen, do Centro Veterinário Animal e Vida. E ela falou, Rodrigo, frisa lá que é preço popular. A gente sabe que o momento tá complicado e a galera tá lutando, então é preço popular no Centro Veterinário Animal e Vida. Segue lá para você acompanhar o Centro Veterinário Animal e Vida. CV Animal e Vida. Seu animal é a nossa vida. Dá uma ligadinha lá. O WhatsApp é o 3622-6358. Liga lá. Credipar, crédito e solução para todo mundo, né? Se o momento tá complicado, a solução chegou. Credipar é uma empresa de crédito consignado voltada para o aposentado, pensionista e também agora a turma da CLT. Credipar, estratégia, solução, é para você pegar aquele empréstimo com as menores taxas do Brasil. Segue @credipar.1 MacGyver. GT Móveis, rapaziada, gente fina, né? Essa cadeira confortável aí que a Vivi tá sentada, foi uma participação da turma da GT Móveis que mandou pra gente com o maior carinho. Quero agradecer a todo mundo da GT Móveis, qualidade, conforto, praticidade para transformar a sua casa. Aqui você encontra móveis novos, modernos e de excelência na qualidade. Faça lá o seu orçamento na turma da GT Móveis. O telefone tá na tela aí. Daqui a pouquinho eu volto falando pra você o telefone da GT Móveis. Voltamos, estamos de volta. É tanto assunto que a gente vai ter que resumir muita coisa, hein? Até chegar nessa carreira bacana que cuida de criança, cuida de gente, com amor e com carinho. Dá pra ver que ela é feliz, é amada e adora falar dessa felicidade. Então, rapidamente, o seu pré-jardim, né? Que foi do 3, 4, 5, 6 anos, foi em Belo Horizonte, uma escola lá. Quando eu cheguei em BH, né, aos 6 anos, que a gente começava naquela época, não tinha essa questão da educação infantil. Eu fiz um pouquinho de educação infantil naquelas escolinhas, mas meu primeiro ano foi na escola Afonso Altivo Diniz. Sim. Foi lá, eu morava no Azteca primeiro, então era uma escola próxima, a gente chamava a escola de Caveirinha. Então você veio de lá, já veio morar aqui no Azteca, isso. lá no Primeiro Azteca, eu morei em Santa Luzia. Isso, primeiro eu morei em BH, e depois que... eu estudei nessa escola e depois fui para a Escola Municipal Maria das Graças Teixeira Braga, onde eu fiquei. A minha mãe, ela valorizava muito a questão da educação. Foi muito difícil a gente chegar aqui e sair de Sete Lagoas e vir para BH. A gente primeiro morou num aluguel e aí a gente morava no bairro Canaã e não tinha escola no bairro. Então, quer dizer, tinha lá em Santa Luzia. E só que por questões de organização, a gente não conseguia vaga. Então, assim, nossa, foi muito difícil pra minha mãe conseguir vaga. Mas eu lembro que naquela época ela lutou muito pela vaga, que ela sempre priorizou essa questão da educação. E aí eu entrei para Maria das Graças, né? Minha mãe conseguiu, através de apoio, de pedir pessoas conhecidas, a gente conseguiu ir para essa escola que era mais perto da nossa casa. E aí eu e meus irmãos estudamos, né, lá na Escola do Maria das Graças, que é em Santa Luzia, que é uma escola que tem um carinho, assim, muito grande, porque é a escola que ajudou na minha base, na minha formação. Ser a professora que eu sou hoje e a profissional veio muito do que eu vivenciei dentro da escola. E depois eu tive a oportunidade, depois de formada, de dar aula nessa mesma escola. Então você ficou lá até qual série? Eu estudei lá no ensino fundamental todo. Eu fiquei da... 5ª ou 8ª série? Também, eu fiquei lá até a 7ª série. 7ª série. Aí na 7ª série eu fui para outra instituição. Mas assim, o Maria das Graças é uma escola muito especial para mim. Porque foi lá que eu descobri que eu queria ser professora. Que eu queria ensinar, que eu queria educar, que eu gostava da educação. Eu tive professores de referência, professores de excelência. Eu tive uma parte muito significativa que eu falo que talvez possa ser... que tenha dado direcionamento na minha vida mesmo. Eu gostava muito de ler, e eu tive uma professora, a professora Denise, ela teve um projeto, eu acho que era no 2º ano ou no 3º, que ela foi minha professora no 2º e no 3º ano, e tinha um projeto de leitura. E aí eu lembro que eu era apaixonada, e era assim, era uma meta para as crianças. Em uma semana você vai ler tal livro, em 2 semanas, então tinha uma meta. E como eu sempre gostei de ler, eu na época tinha uma coleção Vagalume, uma Sim. coleção de livros que O Rato do era, Garoto de Ouro, muito bacana. Nossa, tinha uns livros muito legais. E assim, a missão naquela época, eu acredito que ela, enquanto professora, ela queria nos incentivar e ela dava metas, então a gente tinha que cumprir aquelas metas. E pra mim a meta era sempre, eu sempre cumpria antes da meta, porque eu queria estar sempre recebendo uma história nova, eu sempre Sim. gostei de ler. Então com uma semana eu lia aqueles livros e gostava e estava sempre querendo ler.
outros livros. Então, assim, foi muito significativo para mim, esse incentivo à leitura desde a infância. Então, assim, os professores que eu tive lá, cada um me marcou de uma forma diferente. Eu era boa na leitura, mas era péssima em matemática. Então, o que acontece? Eu tive um professor também lá, quando eu já estava maior, que era o professor de matemática, e ele acreditava muito no meu potencial. E aí, na hora das provas, eu tirava nota muito ruim nas provas de matemática, tá? Eu era excelente nas outras matérias, mas matemática não. E aí, ele falava assim, ó, não preocupa com a prova, porque eu sei do seu potencial. Você é uma moça de humanas, não é de exatas. Não, mas aquilo, gente, marcou muito pra mim. Porque, assim, um professor, ele não tava preocupado com a nota que eu estava recebendo. Ele sabia que eu tinha um potencial incrível, mas eu não conseguia reproduzir aquilo na hora de realizar a prova. Então, assim, hoje, depois de toda a minha história, de estudar, eu vejo quanto isso faz diferença. Porque quando a criança, ela é motivada, quando alguém acredita aquilo, assim, a nossa autonomia, assim, o nosso autoestima, quando a gente percebe que tem alguém que acredita na gente, que a pessoa não vai só cobrar, mas ela entende que tem um potencial por trás disso. Então, assim, isso pode mudar uma vida de uma criança. E eu vejo que lá na infância, como eu tive professores, né, que foram referência para mim, e eu gostei muito desse universo da educação, eu falava, eu quero ser assim, eu quero ajudar outras pessoas, eu quero transformar vidas. Já veio desde lá do ensino fundamental. Eu sempre quis ser professora, eu quis ser médica também, quis ser veterinária, mas eu tinha medo de bicho, então eu fui mudando. Então, assim, a minha história no Maria das Graças foi muito significativa. Até a 7ª. Tive professores lá que me ajudaram bastante, que acreditaram no meu potencial e que me incentivaram. Então, eu fiquei lá até a 7ª série. Isso é o ensino médio. Isso. Aí, depois, o meu ensino médio eu fiz no Colégio São Benedito. Sim. Que atualmente... Famoso Via Colégio. Colégio São Benedito, que existe, que é inclusive onde que meus filhos também estudam, que é uma escola que eu gosto muito. Aí você formou o ensino médio lá, do 1º ao 3º ano. Isso, até o 3º ano, fiquei lá no Colégio São Benedito, fiz várias amizades, foi um momento bacana também, né, da minha escolaridade. E aí eu fiquei lá até o ensino médio, formei, depois eu retornei também para essa escola para trabalhar enquanto profissional, foi bem significativo também, foi uma experiência bem bacana, eu trabalhei com alunos lá do 5º ano. Então, todas as escolas que eu passei na minha infância foram significativas para mim, transformaram, né, a minha vida. Eu tive, assim, momentos que eu me lembro como momentos muito positivos. E, assim, só fortalecia mesmo aquela vontade de que eu realmente queria ser professora, que pelo exemplo que eu tive dos meus professores, né, pelo jeito que eles lidavam comigo, mesmo nas minhas dificuldades. Então, assim, eu sempre tive gosto pela educação por causa do exemplo que eu tive dos profissionais, né, que me receberam, que me acolheram. Eu fiz, né, depois do Colégio São Benedito, fiquei lá no 1º, 2º, 3º ano, formei, e aí, em seguida eu já fui para fazer faculdade, né? Sim, aí você estudou na faculdade eu estudei o Unopar. A Unopar foi a opção que eu tive, né, como escolha, porque eu primeiro quis ser médica. Só que eu tive, inclusive, uma nota muito boa, eu fiz Enem naquela época, né, e fui aluna beneficiada pelo Enem, e aí, só que eu podia escolher, só que eu tinha um sonho de ir para a UFMG e fazer medicina na UFMG. Só que como eu tinha que trabalhar para ajudar a família, e a UFMG você tem que ter uma dedicação maior, sim, né? E era um pouco longe lá de casa. Então, aí tinha outras faculdades. E aí eu optei por estudar na Unopar, porque era lá em Santa Luzia, o polo, mais perto da minha casa. E eu tinha como fazer a modalidade semipresencial. Então, assim, eu tive que desistir do meu sonho da UFMG. Na época foi assim, eu falei, nossa, mas era o que eu queria, era meu sonho. E só que depois, estar na Unopar, poder trabalhar, poder estudar e fazer tudo, conciliar tudo, foi muito significativo para mim. Porque aí eu falei, não, gente, o sonho da UFMG que eu tinha, ele não foi um sonho que eu deixei de lado. Hoje, estando na profissão que eu estou, que eu trabalho com saúde e educação, eu vejo que Deus me deu uma possibilidade ainda maior. Porque talvez eu teria trilhado outros caminhos. Eu não abandonei a área da saúde, que eu queria muito, que hoje eu trabalho com crianças, né, que tem transtorno, dificuldade de aprendizagem, e eu atuo na área clínica e institucional. Então, quer dizer que não foi um sonho que eu deixei de lado, foi um sonho que foi ampliado. Então, assim, Deus me deu essa oportunidade. Então, eu fiz o Unopar, e eu trabalhava no centro, eu pegava ônibus 22h40, 5h40 da manhã para chegar no centro,
ficava numa fila enorme, que se você não chegasse na fila do ônibus, naquela época não tinha móvel, não tinha nada, não. Mas até hoje, pode ficar tranquilo, que é do mesmo jeito, não mudou nada, não. Mas eu ia pra fila 5h40 pro ônibus passar. Gente, eu ia pra fila 5h40, o ônibus passava 6h20, e assim, lotado. Se não chegasse cedo na fila, não conseguia mudou nada, lugar. Com móvel, sem móvel, a mesma coisa. E chegava no centro 8 horas, pra pegar serviço... chegava para pegar serviço 8, porque eu tinha que sair mais cedo, eu tinha que sair 5 horas, então eu tinha que reduzir um pouquinho minha carga e pagar os domingos e feriados para conseguir chegar na escola para estudar. Então eu tinha que ir para o centro trabalhar e já ir direto nos dias que tinha aula para a faculdade. Então eu fiz isso, né, nos 4 anos e pouco da faculdade. De quem que você lembra na turma lá da Unopar? Você tem saudade, que você sabe que você pode mandar um abraço aí, a galera que estudou com você, formou na mesma profissão? Eu tenho colegas maravilhosas, Silmara, Michele, Rafaela... eu tenho, tá todo mundo atuando também, igual hoje, você? Sim, são professoras. Legal. Inclusive, tem algumas que até indicam paciente para mim, que estão na escola e indicam paciente para mim. Michele, tem uma instituição que ela trabalha, que ela indica paciente para mim. Tem, assim, amizades que talvez não estamos tão próximas, mas a gente tem um contato, tem uma comunicação muito bacana. Eu sinto muita saudade, inclusive, das amigas da faculdade. Era uma turma feita só de mulheres. Éramos... a mais de 20 mulheres, e assim, foi bem significativo estar com essas pessoas. A gente, né, fez amizade, tive professoras maravilhosas, professora Glauciene, que foi minha tutora, professora, que de muita referência para mim na faculdade, e foi uma professora assim, que me ajudou imensamente, e é uma referência muito grande para mim, me ajudou a fazer meu TCC. Naquela época a gente não tinha chat GPT, né, para revisar, então eu escrevia tudo à mão, e era mais de 20, 30, 40 páginas. Então essa professora foi muito significativa, ela foi muito dedicada, foi muito atenciosa, ela me ajudou na conclusão. Eu sempre fui uma pessoa tímida pra falar, tá? Eu sempre fui... Não, mas eu sempre fui tímida, gente. Eu fui tímida, reservada. Eu tinha medo de falar na frente das pessoas, tá? Eu tinha muito medo. Então, quando eu ia apresentar trabalho, eu era muito insegura, eu tinha medo. Então, na faculdade, você tinha que fazer, você tinha que apresentar para os outros, você tinha apresentação de TCC. E essa professora, ela me ajudou muito. Então, assim, foi uma professora que me ajudou a superar. E minhas colegas também me ajudavam nesse sentido. Eu era tímida até eu chegar na educação, gente. Depois eu me transformei, porque a gente... Vamos estagiário falar na rádio, marcha, figurinha, mete marcha. Colocou marcha aqui, Magaiva, o carro tá descendo sem passar pelo ponto morto. Tô só... Falei, meu Deus, eu achei quem fala mais que você. O Magaiva tá no mesmo nível. Eu falei que eu tô falando. Aqui. Agora eu vou precisar de saber o seguinte, porque a gente vai voltar pra falar da sua carreira agora, do que você vai falar pra todo mundo, né? Que tem muitas pessoas do outro lado que tem crianças que precisam de atendimento e tal. Mas a mãe da Ana Gabriela e do José Henrico, essas crianças maravilhosas e abençoadas, surgiram na sua vida quando? Antes do estudo, depois do estudo, você já estava formada? Conta pra gente, resumidamente, para na volta a gente poder falar um pouco do seu trabalho, da sua história como neuropsicopedagoga, como professora, essas bênçãos maravilhosas que tá vendo a mamãe. Meus filhos maravilhosos, Ana Gabriele tá com 13 anos, José Henrico tá com 6 aninhos. Eu vou dar um oi pro José Henrico, quando ele me vê na televisão, ele acha que eu sou famosa. José Henrico, a mamãe tá fazendo programa aqui, tá? Isso aí. José Henrico, de 6 anos, um menino muito inteligente, um menino muito tranquilo, muito bonzinho. E Ana Gabriele também, de 13, uma menina, assim, fantástica, extremamente inteligente, educada. Eles, assim, foram bênçãos de Deus na minha vida. Amém. A Ana Gabriele eu tive com 23 anos, e o José Henrico, né, 6 anos atrás. Então, a Ana Gabriele, eu já estava... Assim que eu formei, né, na Unopar, 2011, eu formei como pedagoga e eu fiz um processo seletivo na Prefeitura de Santa Luzia. Foi meu primeiro trabalho, eu fui selecionada para trabalhar em uma escola de educação infantil. E aí eu trabalhei lá por 1 ano e depois eu engravidei da Ana Gabriele. Então, a Ana Gabriele é uma criança que foi alfabetizada dentro da barriga. Extremamente inteligente, eu ia com aquele barrigão e as crianças, alfabetizando criança. E assim, foi muito significativo. Ela fala... Barriga, exatamente, cantando para a Ana Gabriele na barriga, alfabetizando, tanto que com 5 anos ela sabia ler e escrever fluentemente. Mas assim, e eu sempre trabalhei, né? Eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Eu sempre gostei de estudar, de trabalhar. Então, assim, eu tive a Ana Gabriele, eu trabalhei até dezembro, a Ana Gabriele nasceu em fevereiro. E ela, assim... E depois o José Henrico também, eu tive ele
eu trabalhei, eu tive o José Henrico no dia... As escolas param em dezembro, no dia 12, eu saí para ganhar o José Henrique no dia 13. Então, ele também ele estudou até o último dia dele sair de dentro da minha barriga. Então, assim, mas eu digo que a maternidade, para mim, ela me transformou enquanto pessoa. Apesar de eu ter tido uma infância muito saudável, muito bacana, de eu ter tido muitas experiências, o que fez eu ser a profissional que eu sou hoje é a maternidade. Uhum. A Ana Gabriele sempre foi uma criança muito esperta, muito inteligente, mas a gente descobriu o diagnóstico de autismo dela em 2018. Ela sempre foi uma criança ativa, inteligente, mas ela tinha comportamentos específicos dela que, assim, no comecinho, quando ela era pequenininha, a gente achava, é uma criança que chora, é uma criança que faz pirraça, mas aí a gente foi vendo que não era só isso. Era uma criança que apresentava comportamentos que demandavam atenção. E aí, em 2018, quando ela tinha crises, ela chorava, ela não estava se controlando muito bem, a gente precisou buscar apoio, né? Buscar ajuda. Passamos por vários profissionais. E foi um momento muito desafiador. E aí, a gente começou a perceber que o comportamento da Ana Gabriele, ele era um comportamento que ele demandava muita atenção. E aí os profissionais começaram, né, de um indicou para o outro, começaram a levantar a hipótese diagnóstica do autismo dela. Só em 2018 que a gente foi realmente confirmar. Então, assim, teve vários desafios na infância. Ela era uma criança que entrava em crise, ela chorava, ela não conseguia se relacionar com outros coleguinhas. Isso só começou quando ela entrou para a escola. Que aí a gente, né, ela foi conviver, a gente foi percebendo que tinha alguns desafios. E aí, o que acontece? Por causa da Ana Gabriele, né, desses desafios, e aí foi um turbilhão de coisas ao mesmo tempo. Quando a Ana Gabriele, em 2018, veio os desafios dela na questão do comportamento, eu tive também percas, né? Eu me separei, eu tive percas, aí veio a pandemia depois, né? Então, esse processo de 2018 até 2022 foi, assim, muito difícil, né? Uhum. Então, nos meios dos desafios, das descobertas, e de tentar ajudar a Ana Gabriele, porque hoje eu sou neuropsicopedagoga por causa da Ana Gabriele, por querer dar uma vida melhor para ela, dar oportunidade melhor para ela, por incluir ela na sociedade e fazer as pessoas entenderem, compreender e respeitar o comportamento dela. Então, assim, a maternidade, principalmente da Ana Gabriele, fez com que eu virasse hoje a Viviane Araújo, neuropsicopedagoga, porque eu precisei estudar, eu precisei entender. Foi um diagnóstico muito difícil, gente. Há 11 anos atrás, não falava-se tanto do autismo, do TDAH e dos transtornos quanto se fala hoje. Inclusive, muitos profissionais, eles não tinham entendimento de como que chegaria a esse diagnóstico. Então, dos 5 aninhos que eu me lembro da Ana Gabriele, nas festinhas dela, que ela chorava muito, ela não conseguia ficar nos ambientes, barulho incomodava. Então, ela tinha, assim, alguns comportamentos que não eram comuns das outras crianças de ter. Então, assim, o diagnóstico da Ana Gabriele ele foi muito difícil, eu não entendia nada sobre autismo. Eu já estava na educação, mas eu entendia do autismo de um nível severo. E aí a minha filha, extremamente inteligente, alfabetizada com 5 anos, uma criança falante, ela começar a apresentar alguns comportamentos que não eram, assim, esperados para a idade. Então, assim, gerava muito conflito, inclusive entre os profissionais e os familiares. Aí todo mundo falava, gente, essa menina é pirracenta, essa menina não tem nada não. Então, assim, as pessoas começavam a taxar como se fossem questões comportamentais mesmo, do jeito que ela foi criada. E aí a gente foi de profissional em profissional, ela tinha muitas crises, ela tinha momentos que a gente precisava mesmo intervir com medicação, eu precisava correr de madrugada levando ela em hospitais. Então, assim, foi um momento muito desafiador. Porque quando ela tinha crise, às vezes o corpo dela empolava, aí a gente tinha que correr para o hospital. Ela chorava sem parar porque ela não sabia lidar com aquilo que ela estava vivenciando naquele momento. Então, assim, foi uma rotina, assim, cheia de turbulências. Então, o diagnóstico da Ana Gabriele veio, assim, para transformar a minha história de vida mesmo. Então, no meio de tudo isso, eu não sabendo lidar com a situação, o que eu fiz? Eu tive que estudar, eu tive que procurar apoio, eu tive que procurar outros profissionais. E aí, nesse tempo, também veio a questão da separação, né? Eu tive uma separação muito conflituosa. Eu tive um relacionamento que eu fiquei 17 anos, que é o pai da Ana Gabriele e do José Henrico. Foi, em momentos, uma relação saudável, uma relação bacana. Mas, nesse momento de pós-pandemia, do diagnóstico da Ana Gabriele, veio a separação, que também foi desafiador.
Então, eu sou mãe solo também, como a maioria das mães que têm crianças atípicas. Infelizmente, é uma realidade, né? Da maioria das mães atípicas. Sou mãe solo. E aí, juntando tudo isso, pandemia, percas que eu também tive, né? Os avós paternos dos meus filhos faleceram também na pandemia. Então, assim, tivemos essas percas. Teve o fim do relacionamento, que impactou muito na questão da Ana Gabriele. Já estava desafiador para ela, para mim. Então, assim, foi uma turbilhão de coisas ao mesmo tempo. Então, minha vida... E além de que eu tinha uma profissão, que eu estava já estabilizada. Eu trabalhava na rede de Santa Luzia por muitos anos. E aí teve uma quebra de contrato que vários profissionais foram mandados embora. Então, além de eu ter o diagnóstico da minha filha, eu tive um fim de relacionamento e eu saí do meu trabalho. Pronto, então, choveu. Acabou. E aí como diz o ditado, toda vez que choveu, gente, parou. Tudo ao mesmo tempo, foi assim. Então, como é que eu recebi isso? Eu não podia ficar triste, eu não podia chorar, eu não podia parar. Porque eu tinha 2 filhos para criar sozinha e tinha um diagnóstico que eu precisava entender. Uhum. Então, o que eu fui fazer? Eu fui estudar. Então, eu estudei, eu foquei em estudar neurociência e aprendizagem, para entender sobre o comportamento dela. Eu fiz a psicopedagogia primeiro, depois eu fiz a neuropsicopedagogia e comecei a estudar a aba. Então, o que acontece? Por causa dos desafios da maternidade atípica, que eu não sabia, eu não entendia nada, eu precisei estudar, procurar profissionais e buscar orientação, porque eu falei, eu quero que as pessoas respeitem a minha filha do jeito que ela é. Eu quero que eles entendam, eu quero que ela vença. Ela era uma criança que entrava muito em crise e a gente começou a ser isolado de alguns ambientes. A gente não era convidado para ir numa festa de aniversário, porque a Ana Gabriela chorava demais, ela não pertencia àquele ambiente, ela não ficava, ela tinha dificuldade de fazer amizades. Então, assim, em alguns momentos foi muito difícil para nós. E eu, enquanto mãe, eu precisava fazer alguma coisa. Eu precisava estudar. E aí eu busquei a ajuda de vários profissionais, a gente fez um tour por todos os profissionais que você pensar, psicólogos, médico, pediatra, eu fiz com a minha filha, assim, eu levei ela em todos os profissionais para buscar entender o que estava acontecendo. Dermatologista, porque quando ela tinha crise de ansiedade, ela chorava, ela sofria, ela sentia que o corpinho dela estava coçando. Então, como eu era mãe, eu não sabia que aquilo era derivado da questão emocional, eu levei em dermatologista, a gente fez todos os testes de pele dela. Então, assim, a gente procurou vários especialistas até chegar a entender que todas aquelas questões eram do emocional, eram do neurodesenvolvimento e adivinham do autismo. Então, hoje ela é diagnosticada com TDAH e autismo, e eu precisei aprender para tentar mudar a história de vida da minha filha. Hoje eu acredito assim, que eu auxilio outras famílias, que eu ajudo outras famílias, mas isso veio por causa da presença forte da mãe que eu precisava fazer alguma coisa. Mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Mãe então é mãe, eu guerreira. Precisava fazer com que as pessoas respeitassem, entendessem, compreendessem, e aí eu fui estudar. E não era o direcionamento, né, que eu planejei, porque eu sempre fui professora. Estava muito feliz sendo professora. E aí depois eu conheci, né, no meio dessa trajetória toda, já estudando, já procurando entender sobre e para ajudar a Ana Gabriele, eu conheci uma psicóloga que era assim, era muito desafiador, era a Ana Gabriele sendo atendida e eu sendo atendida quanto mãe, para eu entender o que estava acontecendo, para eu poder ajudar. Não, vamos contar essa história. Magabe, vamos rapidinho para um break, que ela vai detalhar parte por parte, porque senão a gente não vai conseguir entender desde a época que ela é professora, né? O que eu entendo? Eu entendo que é uma mãe que tem um filho autista, que falou, opa, vou vencer isso, vou estudar para minha filha ter esse lugar na sociedade, mas também vou ajudar outras pessoas através do meu estudo. Então, na volta, a gente vai detalhar assim, ó, Rodrigo era professora, fazia isso, bem detalhado, porque o nosso tempo tá correndo, né, Magabe? E depois a gente vai falar dessa neuropsicopedagoga. Como você faz no seu Insta, que eu te sigo lá, olha, você sabia que a criança tal, e a gente vai nessa vibe para que as mães que estão do outro lado, passando pelo que você passou com a sua história agora, a história da Viviane mãe guerreira, mãe atípica, mãe solo, porque o José precisava de uma mãe também, se não é mãe só da Ana Gabriela, por essa autista, mas ele também precisava do mesmo carinho, do mesmo apoio, não tão especificamente como ela. Então, na volta, a gente vai falar sobre isso, sobre a sua carreira, e a gente vai falar dessa psicóloga, que eu creio que tá aqui, que é a Emanuele Militiano. Emanuele Militano. E a gente vai falar dela. Respira, toma uma água, aquele sorrisão. Magabe, é com você.
Ótica dos Irmãos, Wesley. Rapaz, agora tá blogueirinho, hein? Tô acompanhando o Instagram lá, Ótica dos Irmãos, trabalhamos com todas as lentes do mercado, tudo em óculos e lentes pra você. Liga no 9952886, @ótica _dos_irmãos. Wesley, obrigado por todo o carinho com a gente aqui, viu? Tá sempre dando aquela moral pra gente, falando que assistiu aqui no Terraço Podcast, tem aquele exame gratuito e aquele desconto de 10%. Ótica dos Irmãos, Wesley. Abração pra você, meu irmão. Consult, eita! Hoje eu tava com ele hoje, nosso modelo, é o marido da Carol. A Carol vai aparecer ali agora, ó. A galera da Consult, que bacana, atendimento personalizado lá em Santa Luzia, a turma de Santilolous, na rua Ágata 180, no Rosarinha, @Consult. Liga lá pra Carol, o WhatsApp é o 991967311. Atendimento a domicílio também. É só você agendar sua consulta que a Carol vai lá visitar o seu cãozinho. Ah, esse rapaz é modelo também. Eu fico impressionado com essa turma, né? Grande, meu amigo Gedeon tá com a gente, irmão do GD, Gederson Dias. Obrigado pelo carinho. E olha, é tão importante você saber sobre o meio ambiente. Pode sair destruindo o meio ambiente não, meu irmão. Ele merece respeito. A Global Empreendimentos é um projeto, uma empresa especializada em consultoria ambiental de segurança do trabalho, que atua no mercado com prestação de serviço de forma personalizada, buscando sempre atender as demandas de todos os clientes de forma ágil e eficaz. O meio ambiente merece respeito. E o telefone, Magabe, vai pintar na tela aí o telefone do nosso amigo Gedeon. Ignorar o meio ambiente não pode. 987167119. Faça o seu orçamento para sua empresa. Vai construir um prédio, vai construir qualquer coisa, liga lá. Buffet Marias. Magabe, ultimamente, você acredita que elas atenderam 3 festas de uma vez só? Tava seguindo no Instagram a nossa querida... Qual que é o nome dela, Magabe? Eu falo Priscila, mas não é Priscila, não. Eu falei com você aquele dia, eu falei... Rodrigo, é Priscila. Ela atendeu 3 festas no mesmo dia, a turma do Buffet Maria. E você pode contratar, que é aquele trabalho qualificado. Meu, é aquela delícia ela trouxe pra gente aqui. Tô com saudade daquele salgadinho, viu? Buffet Maria, tornando momentos especiais e inesquecíveis, realizando sonhos através de festas. buffetmaria25@gmail.com para você fazer o seu orçamento, casamento, aniversário, debutante e muito mais. Voltamos. E se precisar do Magabe, pode chamar que ele também filma, junto com a turma do Buffet Maria. Rapaz, respirou, tomou aquela água. Então é o seguinte, você, desde o início da entrevista, falando, olha, eu sempre estudei, eu sempre gostei de estudar, eu sempre descobri a minha vocação para ensinar, né? Então é claro que já foi professora, em escola... E depois foi se especializar por uma causa justa, que é da sua filha, que é autista, né? Tem os graus de autismo. Qual que é o grau dela? Ela é nível 1 de suporte e TDAH associado. Certo. E a neuropsicopedagoga, que é um profissional da neurociência, da psicologia, da pedagogia, que avalia, ela previne e também ajuda as crianças a terem menos transtorno e ter mais qualidade no aprendizado. Então vamos por parte, Viviane. Primeiro vamos falar da Viviane, professora antes da neuropsicoterapeuta. Isso. Pedagogia. A Viviane, antes da neuropsicopedagoga, Isso. É a professora Viviane. Eu tenho 14 anos na área da educação. Eu iniciei em 2011. Na verdade, eu tenho mais que isso, porque antes de eu formar, eu já dava aula... eu estava fazendo o curso. Qual matéria? E aí eu trabalhava numa escolinha de educação infantil lá em Santa Luzia, que na época chamava Irmã Lutifrida. E eu estudava, e aí, né, num certo período da faculdade que a gente já pode atuar, aí eu comecei a fazer um estágio e eu já comecei a trabalhar. Só que formada mesmo foi em 2011, eu formei, passei no processo seletivo e comecei a dar aula em 2011. Eu sempre trabalhei com educação infantil. Crianças de 3 a 5 anos. Ah, tá. Trabalhei com 5º ano também, trabalhei, né, com ensino fundamental. Eu, em Santa Luzia, eu dei aula em várias escolas. Eu trabalhei do 1º ao 5º ano, mas a minha vocação em criança. É mesmo os pequenininhos. Sim. Eu gostei muito sempre de trabalhar com a educação infantil, mais especificamente com o 2º período, que é quando as crianças estão com 4 ou 5 anos. Então, o que uma criança de 4 e 5 anos você ensina para ela quando você tá lá como professora? É a pré-alfabetização. A gente ensina
as letras, os números. Pronto. Mas aí a gente ensina de uma forma mais lúdica, cantando, brincando, com jogos. Então eu sempre gostei com Legos muito e vai. Montando pecinha. A gente trabalha com alfabeto móvel, que é o alfabeto de montar. Então, assim, é uma preparação para a criança ser alfabetizada, mas de uma maneira mais lúdica, de uma maneira que a criança goste do que ela está fazendo, né, sem tanta cobrança, mas é uma preparação mesmo para chegar lá no fundamental. Né? Hoje as crianças elas começam a ser alfabetizadas lá na educação infantil. Então, é esse trabalho que eu gosto de fazer. Atualmente, eu não estou professora regente, eu estou professora de atendimento educacional especializado. Né? Depois que eu fiz as pós-graduações em psicopedagogia, neuropsicopedagogia, lá na minha própria escola que eu atuava como professora, eles me convidaram para atender numa sala de atendimento educacional especializada, que é a sala de recursos. E nessa sala eu também atendo crianças de 3 a 5 anos, mas eu não trabalho com conteúdos, eu trabalho com suporte especializado para crianças autistas, crianças com TDAH, crianças com deficiência. Então, hoje, né, já tem 2 anos que eu estou trabalhando dentro da instituição, mas nessa sala específica, com o atendimento educacional especializado. Mas a Viviane professora, eu sempre gostei de ser professora, eu sempre gostei de ensinar. Antes, quando eu não atuava na educação diretamente, eu dava aula de reforço para as crianças do bairro. Então, assim, tem muita coisa que não dá para contar, porque a história assim, é longa, gigantesca. Sim. Mas eu sempre gostei de estar ajudando, de estar ensinando com meus sobrinhos. Teve uma época que eu ajudei a minha sobrinha, dei aula de reforço, né? Minha sobrinha Adriele, que é minha afilhada, que eu amo muito. Dei aula de reforço para ela e dei para outras crianças aula de reforço lá do bairro também, quando precisava. Então, eu sempre gostei de estar ensinando. Enquanto professora, eu né, já tenho mais de 14 anos e sempre na educação infantil, que eu tenho muita afinidade quando você tá lá, com a educação infantil, eu tenho muita afinidade. Porque muitas vezes, Viviane, as pessoas falam assim, às vezes a criança não tem problema nenhum. É porque existe a criança, pra mim, na minha opinião, criança que faz bagunça é saudável. Criança que é arteira e tal, e muitas das vezes hoje em dia é uma fuga para as pessoas falarem, deve ter algum problema, ou é autista, ou é isso, ou é peral, ou é aquilo. Vamos tirar o autismo. Daqui a pouco a gente vai falar disso, porque é o que você se especializou. Mas quando você está dando aula lá, porque tem a criança que é mais tímida, tem a criança que é mais levada, tem a criança que é introspectiva, tem a criança que tem dificuldade de aprender. Como que você estava lidando com cada tipo? Como que você entrava na sua turma lá e falava, opa, Joãozinho é um menino mais tímido, vou procurar saber o que acontece lá na casa dele. Ó, Aninha é uma criança mais levada. Deixa eu ver por que vem essa... Como que você dava esse start e entendia como cada criança era para sua aula fluir melhor. Sem autismo, agora só crianças normais. Vou falar enquanto professora. A professora Viviane assumindo o papel. A escola tem um papel fundamental na descoberta e no encaminhamento para um diagnóstico. Então, quando a professora, né, enquanto professora, eu atendo de 18, 25 crianças até 33 dentro da sala de aula. Na educação infantil é menos, a gente trabalha ali com 25 crianças. Então, eu, enquanto professora, estando em sala de aula, o que eu observo? O comportamento da criança, o desenvolvimento, o desempenho. Se é uma criança mais tímida, né, mais reservada, se é uma criança mais agitada, mas não é só o comportamento. Porque às vezes tem criança que realmente é mais enérgica mesmo, tem criança que é mais quietinha, mais tranquila, mas a gente começa a perceber um conjunto de características. Então, aquela criança que realmente está demonstrando ali uma timidez em excesso, a criança que está ou agitada demais, que não está conseguindo acompanhar a turma, o papel do professor e da instituição é fazer um encaminhamento. Aí, enquanto professor, eu percebo que é um comportamento que está um pouco diferente, é um comportamento atípico, eu vou chamar a família, vou conversar, vou pedir a família para ir para o profissional especializado, né, da área da saúde para fazer uma investigação. Isso quando eu percebo que a criança ela está demonstrando comportamentos que não são esperados para a idade. Então, eu, enquanto professora, a única coisa que eu posso fazer é chamar a família, conversar, falar das características e encaminhar. Na minha função enquanto neuropsicopedagoga já é outra realidade. Eu já investigo, já avalio e faço intervenção. Então, falando no contexto, né, da escola, que é onde, né, na maioria das vezes, percebe-se que o comportamento da criança está diferente e direciona para né, para a família. Aí não é você que faz essa entrevista com os pais? Dentro da escola, enquanto professora,
na instituição, se eu tô com uma turma com várias crianças, eu trabalho ali com os conteúdos, né? Mas eu só percebo... Só dá aula normal, você monta o seu... aula, faço meu planejamento, né? Sigo as diretrizes de acordo com o que aquelas crianças precisam aprender. Eu ensino alfabeto, eu ensino os números, eu ensino, né, os conteúdos e habilidades que estão dentro do currículo que é esperado para aquela idade. Isso enquanto professora. Então, eu tô professora, eu tô direcionando ali minha turminha e ensinando, né, o que está descrito dentro das diretrizes para aquela idade. Então, enquanto professora, eu tenho que ter um olhar realmente cuidadoso, né? Um olhar acolhedor. Quando eu percebo que a criança está demonstrando comportamentos que não são esperados, eu vou encaminhar, falar com a família, pedir a família para procurar o profissional, enquanto professora. Agora, atualmente, eu sou professora de atendimento educacional especializado. Eu não atendo uma turma mais, eu atendo uma criança. Então, eu atendo as crianças em grupos ou individual. Então, eu recebo as famílias que as crianças têm diagnóstico ou têm necessidades educacionais específicas. Então, dentro, né, da minha atuação hoje institucional, eu sou professora do atendimento educacional especializado, eu crio plano individual para ajudar aquela criança nas necessidades específicas, seja da aprendizagem, né? Tem criança que, por exemplo, tem autismo, tem TDAH, eu atendo ela na sala de atendimento para dar suporte para que ela aprenda, para que ela vença o processo de alfabetização. Então, a minha função lá dentro do atendimento educacional especializado é atender essa demanda específica da criança para auxiliar também a preparar ela para a alfabetização. Então, assim, eu atendo uma criança sozinha, dependendo da necessidade. Eu atendo duplas. Esse atendimento é para criança especial ou normal? E a gente fala típicas e atípicas, Sim. Né? As típicas são... As crianças típicas são crianças, né, que aprendem os conteúdos com mais facilidade. Vamos lidar só com as típicas por enquanto. Isso. Então... Porque às vezes, na minha opinião, eu posso estar falando bobagem, você me corrija. Às vezes o comportamento dentro da casa, se é uma casa conturbada, que os pais brigam muito, que tem um ambiente... Ó, você no início da entrevista, eu vi seu olho assim brilhar nas luzes aqui, de tanta felicidade, que como você viveu feliz lá em Sete Lagoas, como você viveu com seus irmãos, então dá pra ser uma pessoa feliz. Os seus traumas vieram mais pra frente. Separação, pandemia, filho com... Você entendeu onde que eu quero chegar? Os desafios, na verdade, então, vieram mais pra frente. Muitas das vezes as crianças típicas, Isso. Elas estão vivendo coisas que, às vezes, dentro da própria casa, tá sendo um lugar que tá atrapalhando no aprendizado, no desenvolvimento. Essa é a parte que eu queria entender. Eu vou falar enquanto professora, mas vou falar também enquanto neuropsicopedagoga, que é o que eu muito recebo no consultório. As famílias, elas vêm em busca de um diagnóstico muitas vezes. Ah, meu menino é agitado, meu menino não quieta, ele não consegue concentrar. Mas nem tudo é autismo, nem tudo é TDAH. Pronto. Aí o que acontece? A família é desestruturada, a criança não tem rotina, a criança não tem sono regular, a criança não brinca, a criança não vive a vida de criança, ela está em um ambiente totalmente conturbado. E se a criança não tem essa estrutura, quando ela chega na escola, ela não vai conseguir ficar sentada, ela não vai conseguir se concentrar. Então, nem tudo é transtorno. Tem muitas famílias que chegam e elas buscam diagnóstico. Ah, mas eu não tô dando conta, porque o meu menino fica quieto, porque na escola a professora já pediu para conversar. Mas nem tudo é transtorno. Conselho para pais, você, agora, um conselho para pais que estão lidando com crianças típicas e às vezes estão tendo comportamentos por causa que estão sendo influenciados dentro de casa. Um conselho. Primeira coisa que a gente tem que estruturar é a rotina da criança. A criança, ela tem que ter um sono adequado, a criança tem que dormir bem para descansar o cérebro, a criança tem que ter uma boa alimentação. E hoje, assim, o que mais afeta é o número de telas. As crianças, elas estão... A tela está muito disponível, né? A criança tem celular na mão, a criança fica o tempo todo assistindo, jogando. Então, o que acontece? As luzes, o celular, os jogos, vai proporcionar para a criança muitos estímulos ao mesmo tempo. Então, agitação. A criança, ela vai... O mundo já está mais agitado, né? Então, a criança vivenciar isso de uma forma que eu não tenho uma supervisão de um adulto, isso vai prejudicar muito na questão da aprendizagem dela. Uma criança que fica só na frente da tela, que não dorme direito, que não tem uma rotina estruturada, quando ela chega na escola, que ela tem... E outra coisa, criança que também não tem limites, nem regras e nem combinados em casa. Então, quando a criança chega na escola, que a gente tem
combinados, a gente tem regras, a gente tem que, às vezes, ficar sentado, tem que prestar atenção. A criança que não tem costume de fazer isso, que tem uma rotina totalmente desestruturada, ela se rebela. Quando ela chegar lá na escola, ela não vai conseguir participar disso. E aí as pessoas muitas vezes confundem, porque tem transtorno, precisa ser investigado. Não, muitas vezes não é. A criança ela não tem uma rotina adequada que proporcione que ela vai ter um aprendizado que seja realmente eficaz. Então, nem tudo é TDAH, nem tudo é transtorno. Pronto, conselho pra você, pai aí, ó. Criança fora da tela, dormir no horário pra conseguir. Magabe, nós vamos rapidinho para um apoio e na volta a gente vai falar agora das crianças atípicas do atendimento. Estamos caminhando na nossa reta final. O atendimento dela, Instagram, onde atende, e falar um pouco dessa coisa de como você que está aí do outro lado, tem um filho atípico, independente do grau de autismo ou TDAH, a gente vai estar falando aqui com a Viviane, que vai falar com a gente um pouco sobre isso. Pode ser, Magabe? Pode. Foi. Bora. Quem tá na tela? Adilava Seco, o homem que dá aquele grau no estofado do carro, do figurinha, do Magabe, do sofá também. Adair Limpeza de Sofá, estofado em geral, @adilavaseco. O homem atende 24 horas. Pode ligar, 98444-2933. Digos Batata e Frango em Santilous, @Digos Delivery, _delivery. Galera, a Digos tá arrepiando no iFood lá de Santa Luzia. Peça o seu lanche pelo 983422589. Digos Batata e Frango, Digos _delivery. Ô Maga, vamos aproveitar aqui, ó, já estamos aqui, ó. Não pode deixar, né? Todo podcast a gente tem que falar. Pessoal, estamos na campanha Marque o Pedrinho BH. A água do Magave só... Acabou o filtro de barra aqui. Eu adoro a água do filtro, Magave. Acabou. Aqui é só água do BH. Então marque o Pedrinho pelo apoiar o Terraço Podcast. Pedrinho, apoia o Terraço Supermercados BH. Eu só compro lá. Gostou, Magave? Pronto. Agora, a gente tá caminhando pro final. Espero que você esteja feliz, contou sua história, falou. Agora eu queria saber o seguinte, sobre crianças atípicas, aquilo que você domina, que você está atuando, que você tem o seu... eu quero entender se lá na escola é o seu consultório, ou se você atende só crianças da escola, como funciona. Então assim, vamos tentar resumir essa parte para que as pessoas possam conhecer o seu trabalho, para que elas possam te ligar, que elas possam te mandar uma mensagem no Insta, um direct, né? Isso. Primeiro, criança atípica que você atende... TDAH, autismo, qual nível, o grau desse autismo e desse TDAH e como que funciona isso. Fala uns 20 minutos aí, vamos lá. Na instituição, eu sou professora de atendimento educacional especializado, eu só atendo as crianças da instituição. Lá na escola. Então, essa parte da Sim. instituição na escola, eu só atendo as crianças que são da escola. E eu faço o atendimento particular, que é o atendimento clínico. Eu atendo em Santa Luzia, em 2 espaços. Eu atendo atualmente na Clínica Baronesa e atendo no espaço compartilhado da Patrícia Furtado. E eu tenho uma salinha lá. Então, eu faço os atendimentos particulares. E quem eu recebo para esse atendimento? São crianças e adolescentes. O meu foco é na aprendizagem. Eu recebo crianças típicas e atípicas também. Sim, O que acontece? Eu recebo crianças com TDAH, com autismo, mas a minha especialidade, o meu foco é auxiliar as crianças quando elas têm dificuldade de aprendizagem. Então, assim, a minha intervenção e avaliação é focada na aprendizagem. Então, primeiro ela passa por um médico que avalia, olha, autismo, grau tal. Estou encaminhando para a neuropsicopedagoga Viviane, que vai tratar no desenvolvimento, do aprendizado, de acalmar, etc, etc, etc. Eu trabalho especificamente com as questões da aprendizagem. Tem famílias que trazem, né, porque percebem que a criança tem uma dificuldade, e tem alguns especialistas, alguns médicos que já direcionam ou para a psicopedagogia ou para a neuropsicopedagogia. Porque tanto a psicopedagogia quanto a neuropsicopedagogia são as especialidades que elas cuidam da educação e da aprendizagem. Tanto, né, educação e saúde, mais focada na aprendizagem. Então, quando a família percebe que a criança tem dificuldade para ler, para escrever, que ela não está se concentrando, que a criança ela não consegue acompanhar os conteúdos escolares, né, em relação à atenção, concentração, à memória, à linguagem. Então, focado na aprendizagem. Então, quando a criança começa a apresentar dificuldades de aprendizagem, são essas crianças que eu recebo. Pode ser que a criança ela tenha transtorno de aprendizagem, ou pode ser que a criança tenha transtorno do neurodesenvolvimento. TDAH e autismo são transtornos do neurodesenvolvimento. Mas quando a criança tem dificuldades que prejudicam a questão da aprendizagem,
eu atendo essas crianças. Então, assim, eu hoje atendo crianças com transtorno do neurodesenvolvimento e crianças que têm transtornos específicos da aprendizagem. Os transtornos específicos da aprendizagem, eles vão afetar a leitura da criança, a escrita. Então, às vezes, a criança ela tem dificuldades com cálculos matemáticos, com resolução de problemas. Então, tudo que relaciona-se à aprendizagem, porque meu foco é aprendizagem, porque eu me especializei, né, por ter ficado muito tempo na área da educação e por ter mais afinidade com essa questão de ensinar, então eu foco na aprendizagem. Então, o neuropsicopedagogo ele é o profissional que cuida da aprendizagem. Então, tanto a criança típica quanto a criança atípica, quando ela demonstra dificuldade de aprendizagem, na atenção, na concentração, em absorver os conteúdos, é as crianças e adolescentes que eu atendo. Por exemplo, eu conheço pessoas que têm filhos autistas, 9, 10, 11 anos, que às vezes não sabem nem escrever ainda. Tem dificuldade com a leitura, tem dificuldade de ambiente. Por exemplo, uma criança tem autismo, que a criança está agitada, não gosta de ficar em lugar que tem muito barulho. Tem crianças que são bem na delas, assim, introspectiva, não socializa com ninguém. Então, os pais percebeu que a criança está com muita dificuldade no aprendizado, encaminha para você. O neuropsicopedagogo e o psicopedagogo, eles são os profissionais responsáveis por cuidar da aprendizagem. E o que a gente faz? A gente primeiro faz uma avaliação, né? A família conta um pouco, né, do histórico da criança, como é que é o comportamento, e aí eu atendo a criança algumas sessões, né, para criar um vínculo, para entender mesmo como é que aquela criança aprende. Então, o primeiro momento é receber a criança, conversar com a família, entender como é que essa criança aprende e onde está a dificuldade. E aí, a partir dessa dificuldade, né? Porque tem criança que aprende lendo, tem criança que aprende ouvindo, tem criança que aprende registrando. Então, tem criança que aprende de formas diferentes. Sim. Então, a primeira coisa que eu faço é identificar como é que essa criança aprende. E aí, né, é um processo de avaliação. Eu recebo a criança e eu faço uma avaliação primeiro. E depois dessa avaliação, eu identificando, né, quais são as necessidades específicas dessa criança, eu vou começar o processo de intervenção. E aí, o que eu faço no processo de intervenção? A criança ela tem uma habilidade que ela vai dominar mais que a outra. Independente se ela é uma criança típica ou atípica. Então, em cima daquela habilidade que ela tem, eu vou trabalhar. De uma forma mais lúdica, brincando, vários testes, né? Testes, e aí eu jogos. aplico alguns testes também. Os testes, né? O teste vem no momento que a gente está fazendo a avaliação. Essa avaliação é para entender como é que é o funcionamento cognitivo da criança. Então, para eu conhecer aquela criança e para entender como é que é o perfil de aprendizagem, eu preciso primeiro fazer os testes. E os testes são protocolos, né? Que a gente aplica. A gente também busca o relatório escolar, a família também participa. Então, é um processo bem complexo ali para a gente entender como é que essa criança aprende, quais são as dificuldades dela, quais são as necessidades, para depois começar a intervenção. E aí, no momento da intervenção, o que a gente faz? Eu vou aproveitar aquilo que a criança já demonstra para mim que ela tem mais facilidade, e aí eu vou trabalhar em cima disso. Aí pode ser com jogos, com brincadeiras. É como se fosse um psicotécnico, né? É bem lúdico, alguns testes que a gente faz na hora da avaliação. Sim. Tem por exemplo, se a gente for fazer um teste de atenção e concentração, tem testes que são parecidos com aqueles que a gente aplica quando a gente está fazendo autoescola. Sim. Então, assim, só que para o nível da criança. Claro. Então, é adaptado para o nível da criança. Eu atendo hoje crianças e adolescentes porque é o público que eu tenho mais afinidade. Mas o neuropsicopedagogo, ele pode atender todas as idades, inclusive idosos, até para reabilitação cognitiva. Então, assim, como o meu histórico, a minha caminhada e a minha afinidade é muito com as crianças e com os adolescentes, esse que é o público que eu selecionei hoje. Então, assim, toda vez que a pessoa tem dificuldade de aprender, que ela não consegue fixar conteúdo, que ela, né, não consegue ficar com atenção, com concentração, a gente cria estratégias para que ela consiga lidar com isso e aprender de uma forma significativa. Então, todo o meu trabalho, ele é focado na aprendizagem. Eu preciso ajudar a pessoa a entender, eu preciso criar estratégias para a pessoa vencer aquelas dificuldades e aqueles desafios, e eu preciso aprender ela a lidar sozinha com isso para que ela consiga vencer os desafios que virão e para que ela consiga realmente evoluir em relação à aprendizagem. Certo. Então, o meu trabalho hoje é focado na aprendizagem e me ajudar a criar estratégias para que a pessoa vença os desafios da aprendizagem. Que é um trabalho que eu vou mencionar aqui rapidinho, que é diferente da neuropsicologia,
que às vezes as pessoas confundem muito. Em qual profissional que eu tenho que levar? É no neuropsicólogo ou no neuropsicopedagogo? Então, assim, só para deixar claro que quando a criança e o adolescente ela tem dificuldade na aprendizagem, pedagogo. É o neuropsicopedagogo. Ó. A neuropsicopedagogia, ela é a neurociência, a psicologia cognitiva e a pedagogia, que é da aprendizagem. Sim. E o neuropsicólogo, ele realmente faz testes, psicologia. A psicologia, né? É a questão mais da psicologia e a abordagem mais comportamental. É uma terapia. Isso. E geralmente as crianças, elas precisam de vários profissionais. Então, assim, quando a família é uma família atípica, tem uma escala. A criança precisa passar pelo médico, que é ou é o neuropediatra ou é o psiquiatra. A criança, muitas vezes, quando ela tem dificuldade de fala, ela precisa do fono. Aí a criança tem dificuldade para questões comportamentais, ela precisa também do terapeuta ocupacional. E aí precisa do psicólogo e precisa do psicopedagogo quando são questões de aprendizagem. O neuropsicopedagogo e o psicopedagogo são quando a criança precisa de avançar na aprendizagem. Para a gente fechar, qual a participação dos pais para a evolução de cada criança com o seu devido nível, seja de TDAH ou autismo? Resume pra gente aí, pra gente fechar com chave de ouro. E não esquece, Insta, telefone. Eu acredito que a primeira coisa que tem que ser feita é o acolhimento. Paciência, é acolher, é respeitar, é entender. Porque, às vezes, eu chego no consultório pra mim, né, muitas famílias que elas não sabem lidar com a situação, né, estão buscando ajuda, é claro, mas tem pouca paciência, não tem vivência familiar. Então, assim, eu acredito que para ajudar a criança, a família ela tem que ser participativa, ela tem que fazer a parte dela também. Não é só entregar na mão dos profissionais, que eu vejo muito isso. Às vezes eles procuram solução, mas é uma criança que não... Chega a criança no consultório para mim, que ela não brinca, ela não interage com outras crianças, porque não foi proporcionar esses momentos, e aí muitas vezes fica só pela escola, que a obrigação é da escola, mas não é. A família, ela tem que brincar, ela tem que conversar, ela tem que acolher, ela tem que escutar. Na hora do para casa, tem que estar presente, não é fácil, tem muitas famílias que não têm paciência, não tem tempo, é corrido, né? A gente sabe que a gente vive numa sociedade que a gente tem que trabalhar muito para favorecer o melhor para os nossos filhos. Mas, assim, eu vejo que as famílias que são mais participativas nesse processo, que estão acompanhando a criança, que estão envolvidas, são as crianças que mais evoluem. Então, hoje, o que acontece? É muito mais além do que procurar vários profissionais, é favorecer ali o acolhimento, a participação familiar, é estar junto, é escutar a criança, é brincar muitas vezes com a criança, é o pai ajudar e a mãe ajudar no para casa, é estar junto mesmo, é fazer uma rotina estruturada, porque, assim, muitas questões da aprendizagem que eu vejo hoje, elas estão mais difíceis porque a criança não tem estrutura nem rotina. Não tem hora de fazer para casa, não tem momento de fazer para casa. Então, se é uma família mais organizada, mais estruturada, se a família é participativa, se os pais se preocupam, se tem um ambiente mais estruturado e favorável para fazer esses momentos, igual eu te falei, de compartilhar, de estar junto, de perguntar como que aconteceu, o que foi hoje, como que foi seu dia, de participar, de ouvir a criança e de ajudar. Essas famílias, elas com certeza tem maior aproveitamento e tem melhores resultados. Resumindo, a família que acompanha sucesso. Família disfuncional acaba prejudicando o desenvolvimento. E como que essa galera te encontra para uma consulta particular? Telefone e Insta, pra gente fechar nossa entrevista com chave de ouro. Meu Instagram é Via Araújo, neuropsicopedagoga. Eu faço atendimento presencial em Santa Luzia. Mas eu posso deixar o telefone também? Pode, claro. Porque os meus atendimentos particulares, na Clínica Baronesa é o atendimento na clínica mesmo, a agenda é feita lá, mas no meu espaço particular o atendimento é feito pelo telefone 31 98785 5084. Então, se a criança precisa de avançar no processo de aprendizagem, eu sou a profissional responsável por isso. Repete o telefone pra galera. 31 98785 5084. Bacana. Gostou de ter vindo? Amei. Feliz? Assim, contou a história direitinho? Contei, falei mais certo do que eu devia, falei um monte de coisa, mas assim... Mas foi bom que você falou tudo que você queria falar. Eu gostei demais, achei bacana, gostei da parte da Vivi que a galera não conhece, a Viviane, porque é importante que você é neuropsicopedagoga, geral sabe, tá no seu Insta. Eu falo muito com as pessoas que vêm aqui, olha, é legal, sabe por quê?
Porque todo mundo vê que você venceu. A parte que você falou das dificuldades da sua vida é aquela parte que todo mundo tem aquele ditado que fala, sempre que choveu, parou. Choveu uma época da sua vida, choveu. Choveu quando veio a pandemia, choveu quando você se separou, choveu quando você teve que lidar com o autismo da sua filha sozinha. É claro, aí é o outro lado da história, se teve o suporte do pai ou não, uma outra história. Você teve que dar atenção pro outro filho, mas a parte linda que você contou da sua avó, das memórias. Então é esse o intuito do Terraço Podcast. Nós contamos uma história feliz, de superação, e tem milhares de pessoas lá do outro lado assistindo, que às vezes tá querendo fazer o que você fez, fala, então eu vou levantar da cadeira, eu vou estudar. Tem pessoas que têm criança atípica como você, e que tá ali vivendo só aquela vida, mas que agora a Viviane abriu uma porta pra mim. E se a gente abre a porta do medo, a gente vive. Pra dar pras mães atípicas. Não desistam, a criança de vocês tem potencial, porque hoje a minha filha é uma menina, sempre foi muito inteligente e uma criança muito esperta, mas devido ao suporte que eu ofereci para ela, as terapias e o acompanhamento, hoje ela evoluiu assim de uma forma impressionante. Então, não desista de acreditar no potencial do seu filho. Pronto, MacGyver, vamos que vamos? Quer falar algo, queridão? Não. Então, maravilhoso. Podemos? Podemos. Chegamos ao final de mais um Terraço Podcast, agradecendo a você, tá? Você que tá se inscrevendo no nosso canal. Geral, se inscreva. O Magai sempre fala comigo, Rodrigo, geral tá assistindo, temos horas e horas de pessoas assistindo, mas a gente tá precisando da inscrição. Por quê? A gente quer monetizar, a gente quer continuar com esse projeto, a gente quer que esse podcast leve mais histórias felizes de superação e que você possa se inscrever no nosso canal. Terraço Podcast no YouTube, o Terraço Podcast no Instagram. Então o Instagram é o Terraço Podcast. No YouTube, Terraço Podcast. Se inscreve lá no canal, dá aquela moral pra gente, deixa esse comentário, esse episódio bem bacana. A frase que permeia é: a fé não limita a Deus, Deus não limita a fé, tudo pode aquele que crê. Nunca peça a Deus coragem sem amor, pois com amor traz coragem para lutar e por tudo aquilo que você ama. Sorria, sorria, porque o sorriso, formoseiro, nos traz esperança de um Brasil melhor. Valeu, beijou, até o próximo, fui!